Após ganhar a vida por muitos anos metendo a mão em geral, Bradley se aposenta do boxe e tenta ganhar a vida como mecânico. Mas depois de perder esse emprego, o cara resolve vender tóxico, o que dá muito ruim para ele. Como resultado, ele acaba entrando em cana e conhece a realidade sinistra da cadeia. Fala tecnólogo, tudo beleza? Brawl in Cell Block 99 ou Confronto no Pavilhão 99 aqui no Brasil é um filme intenso. Além de trazer um olhar cabuloso sobre a cadeia, ele também tem um protagonista barra pesada que acaba tornando a experiência ainda mais intensa. Curioso para ver o que rola nessa história? Então bora lá! Um dia, Bradley Thomas leva um carro quebrado de um novo cliente para o trabalho, mas na entrada da oficina é recebido pelo chefe que pede para conversar com ele no escritório. Bradley não tem a intenção de ir para o escritório. Então, ele diz ao chefe para falar logo de uma vez. Quando diz que ele está demitido, Bradley pega suas coisas do vestiário da oficina e vai para casa, chateado com o que aconteceu. Em casa, ele vê Lauren, sua esposa, do lado de fora, sentada no carro e tendo uma conversa muito emotiva com alguém no telefone. Suspeitando de algo errado, Bradley vai até ela. Ele abre a porta do carro e vê o chupão no pescoço de Lauren. Já irritado com a situação, ele pega a bolsa de Lauren com um puxão e pega o telefone aqui dentro. Quando Lauren admite que estava tendo um caso há algum tempo, Bradley joga o celular dela na parede da casa e manda ela sair do carro. Depois, o cara desconta toda a frustração no carro dela, estourando o vidro da janela na base do soco, arrancando o capô com as próprias mãos e destruindo também o resto. Com as mãos cortadas e sangrando, Bradley entra em casa, então ele e Lauren começaram a conversar. O diálogo é até tranquilo, considerando que o cara acabou de despedaçar um carro sozinho. Durante a conversa, descobrimos duas coisas curiosas. A primeira é que o casal perdeu um filho quando Lauren estava grávida, o que os deixou dois bem abalados e os levou a conversar cada vez menos um com o outro. A segunda coisa é que ambos tinham sérios problemas com álcool. Lauren fala que achava que Bradley estava tendo um caso porque ele estava saindo à noite, mas ele responde que era fiel e tinha arranjado um emprego de meio período que manteve em segredo dela. Os dois parecem tristes e arrependidos com o que rolou. Então, Bradley sugere que recomeço. Ele diz que eles poderiam tentar ter outro filho, mas Lauren não sabe como eles conseguiriam sustentar a família, já que ela mal está trabalhando e Bradley acabou de ser demitido. Para resolver a situação financeira, Bradley diz que vai ligar para o seu velho amigo Gil. A Lauren não gosta nada disso, porque trabalhar como cara significa vender tóxico e ela não quer isso para o marido, mas Bradley tranquiliza ela dizendo que é uma coisa temporária e que ele será apenas um entregador. 1 ano e meio depois, Bradley segue entregando mercadorias em lugares bem esquisitos. Ele conseguiu conexões impressionantes com sua integridade e abordagem profissional. Em uma dessas entregas, ele recebe o dinheiro e depois Bradley informa ao chefe que o negócio foi bem sucedido. Na casa de Bradley, tem mais 2 carrões na garagem. E o lugar, que antes era mais modesto, agora tá mais para uma mansão de luxo. Ou seja, esse trabalho tá rendendo bem. Ele vai direto para a cozinha, onde encontra Lauren cozinhando. O chefe de Bradley está pedindo para se encontrar com ele urgentemente. Quando se encontram no local marcado, Gil diz que está esperando um mexicano de um cartel, que vai ser o novo fornecedor deles. 1 minuto depois, o cara que se chama Eleazar entra na sala com 2 capangas. Eliezer apresenta os caras, Roman e Pedro, e diz que os dois vão acompanhar Bradley durante a entrega. Ele não gosta muito dessa ideia e fala que não vai levar Roman, porque ele parece estar usando dorgas. Eleazar responde que o cara tá limpo há 2 anos e que testa seus funcionários. Jill também tenta persuadir Bradley a aceitar a entrega, porque somente um cara como ele conseguiria lidar com os bandidos e ele precisa que Eleazar seja seu fornecedor. Para convencer Bradley, Jill lembra que ele também tece problemas com álcool e ainda diz que Bradley vai poder tirar 3 meses de folga quando o bebê nascer. Depois disso, Bradley concorda, mas diz que vai estar no comando da equipe. Ele também pede para Eliezer fazer os capangas obedecer ele sem questionar a partir daquele momento. Ele ainda faz um pequeno teste no Roman, só para ter certeza que o cara vai obedecer mesmo. Depois, Gil e Eleazar selam o acordo com um aperto de mãos. Naquela mesma noite, Bradley, Roman e Pedro começam a missão. O trio pega um dos barcos do Gil e vão para o lugar combinado.
Quando chegam perto de umas boias, Pedro mergulha e recupera a carga do fundo. Na volta, Bradley sente que tem algo estranho. Então ele joga a bolsa na água e diz pros caras fazer o mesmo. Só que eles já estão cansados de ouvir ordens e simplesmente dão uns socos no Bradley e vão pro carro. No estacionamento, Pedro e Roman são cercados pela polícia e começa um tiroteio entre os dois lados. Enquanto isso, Bradley vê tudo de longe, já que ele ficou para trás depois dos socos. Ele até pensa em fugir, mas dá meia volta e vai em direção a OS Tiros. Só que ele vai ajudar os policiais, não os capangas. Ele mete chumbo no Pedro e vira alvo de Roman, mas consegue escapar para a água. Bradley se entrega à polícia. No interrogatório, o detetive diz que viu as imagens das câmeras corporais dos agentes e está impressionado com a coragem de Bradley. Ele diz que, graças a ele, nenhum policial foi morto. Mas isso não ajuda Bradley a escapar de um tempinho na cadeia. O que pode ajudar Bradley é colaborar com a investigação. O detetive tenta usar o patriotismo de Bradley e o nascimento da filha, mas ele recusa a dizer quem é seu chefe. Ele também diz que vai pegar, no máximo, 4 ou 5 anos pelo trabalho como entregador e que está pronto para pagar a pena. Quando Lauren chega, Bradley diz para ela não ir à audiência do tribunal para não ficar agitada, porque isso não vai fazer bem para ela e para bebê. Ele também diz para ela não ir visitar ele na prisão, nem levar a filha lá, porque não quer conhecer a criança na cadeia. Quando sair, ele vai explicar tudo para ela pessoalmente. O juiz define uma sentença de 7 anos, o que deixa Bradley chocado com a injustiça, porque ele ajudou os policiais e não resistiu à prisão. Bom tecnólogo, não seja injusto que nem esse juiz aí. Deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para continuar vendo recaps de filmes irados como esse. Voltando, Bradley é levado para a penitenciaria Franklin James, conhecida como A Geladeira. Depois de esperar em uma longa fila no registro, ele entrega suas coisas. O guarda exige que Bradley entregue também a aliança, e ele fica pistola, mas faz isso. Finalmente, depois de entregar suas coisas e passar pela revista, Bradley recebe sua roupa e é mandado para a cela. Lá, ele é recebido por Lefty, o prisioneiro responsável por sua adaptação e por explicar as regras básicas. Enquanto Bradley está sendo acompanhado para a cela, um guarda fala que na penitenciária tem um clube de boxe muito bom, mas Bradley recusa. Ainda assim, os dois conversam um pouco e o guarda descobre que Bradley costumava lutar boxe. Lefty leva Bradley para a cela e avisa qual é a hora do jantar. Durante a chamada noturna, o mesmo guarda de antes reclama com Bradley pelo atraso e fala novamente sobre boxe. Mas a essa altura, Bradley já está calmo e não se abala com a conversa. Na mesma noite, algumas pessoas invadem a casa de Bradley. Lauren acorda com o barulho e vai até a porta do quarto. Depois pega um trabuco. Mas essa galera USA a janela para atirar tranquilizante nela. Na manhã seguinte, a supervisora chama Bradley. Ela informa que o obstetra de Lauren entrou em contato, dizendo que ela tem algumas complicações de saúde e que eles precisam conversar. Bradley fica nervoso enquanto espera o médico. Ao entrar no lugar de visita, Bradley vê um estranho. Quem estava lá não era o médico, mas um homem mandado por Eleazar. Ele diz que a traição de Bradley custou pro cara, e eles querem que Bradley pague a dívida. Para ser ainda mais convincente, o homem mostra uma foto de Lauren amarrada e diz que eles trouxeram um médico da Coreia que pode fazer coisas terríveis com ela se precisar. A tarefa que Bradley recebe para pagar sua suposta dívida é eliminar Christopher Bridge, um detento da prisão de segurança máxima Redleaf, que está detido no bloco 9. Bradley responde que uma acusação de entrega de drogas ilegais não manda ninguém para a prisão de segurança máxima mas o homem diz para ele ser criativo e dar um jeito de ir para lá. Caso contrário, os membros da filha serão enviados para ele. No caminho para a cela, Bradley decide agir imediatamente. Ele ataca o guarda que estava sugerindo o clube de boxe. Como os dois conhecem a modalidade, começam uma luta de boxe bastante impressionante. Bradley é mais experiente e derrota facilmente o guarda, quebrando o braço dele. Quando o reforço chega, Bradley se rende. Ouvindo a conversa dos agentes, ele descobre que a confusão só fez ele ser transferido para um nível inferior. Então, ele continua agravando sua situação, provocando uma briga com mais guardas. Durante a luta, um dos guardas nocauteia o outro com um golpe na parte de trás da cabeça. Depois, ele USA a arma de choque no Bradley.
Dessa vez, o cara finalmente vai para a prisão de segurança máxima Redleaf. Ao chegar, é recebido por guardas armados, liderados pelo diretor. Ele explica para o Bradley todas as regras rígidas da prisão e ordena que os pertences dele sejam jogados no chão, com sua aliança de casamento. Ele se gaba de que seus homens são muito mais durões do que os fracotes na geladeira e pergunta se Bradley quer testar. Ele é submetido a uma revista e, em seguida, o guarda diz para colocar ele na cela mais suja. Na cela, Bradley quase vomita por causa do cheiro do vaso sanitário entupido. Os guardas dizem que se ele se comportar bem, será transferido em 2 semanas. Cobrindo o rosto com uma camiseta, Bradley vai dormir, mas é acordado depois de alguns minutos para ir num passeio. No pátio, ele encontra outro detento, que diz que o bloco Ninety é um lugar isolado do resto da prisão e tem os piores bandidos e psicopatas. Lembrando do motivo de ter ido para aquele lugar, Bradley se aproxima dos mexicanos e provoca uma briga. Ele está dando uma surra nos mexicanos quando a briga é interrompida por uma rajada de rifle da torre de vigia. Os guardas entram no pátio e Bradley parte para cima, chegando a quebrar o braço de um deles. Ele só fica quieto quando o diretor da prisão aponta a arma para a cabeça dele. Depois de tudo isso, Bradley finalmente é levado para o bloco 99 com um saco na cabeça. Ele desce pelas escadas até um porão escuro. Lá, colocam um cinto de levantamento de peso com um taser acoplado na cintura dele. O diretor mostra como o treco funciona, ligando o choque e fazendo Bradley cair de joelhos. Depois, ele chama por Christopher Bridge pela pequena janela na porta, mas o vizinho responde que não tem ninguém ali com aquele nome. A conversa é interrompida por outro choque. Um tempo depois, os guardas levam ele para o corredor e começam a usar o taser, dizendo que eles têm uns amigos que querem conhecer o cara. Então, eles levam Bradley até o final do corredor, onde ele é recebido por Eleazar e seu grupo numa cela espaçosa e aconchegante. O traficante foi encontrado pelos federais e mandado para lá. Eleazar culpa Bradley por seus problemas, como a perda de seu dinheiro e a morte de Pedro, que era seu cunhado. Os guardas entregam o controle remoto do taser a Eleazar e pedem para ele não matar Bradley hoje. Os bandidos atormentam Bradley, batendo e dando choques nele. Um momento depois, Eleazar mostra uma foto de Lauren e diz que, se ele tocar em qualquer um deles, o médico coreano vai machucar o bebê. Depois, eles nocauteiam Bradley. Ainda inconsciente, Bradley é arrastado de volta para a cela. Ao acordar, ele arranca a sola do próprio sapato e coloca entre o taser e seu corpo. Mais tarde, os guardas levam ele para apanhar no corredor, mas dessa vez, Bradley só finge a dor do taser. Quando eles baixam a guarda, Bradley ataca, toma a arma deles e começa a bater neles, exigindo as chaves das algemas. No processo, ele, sem querer, manda um guarda de arrasta para cima e tranca outro em uma cela. Enquanto isso, na cela de Eleazar, Bradley entra lá. Enquanto Bradley está surrando 2 capangas, Eleazar chama seu assistente e diz para começar a cirurgia em Lauren se ele não ligar de volta em 10 minutos. Depois de acabar com seus oponentes, Bradley começa a pisar na cabeça deles do mesmo jeito que se faz para amassar uma latinha. Eleazar tenta chantagear Bradley, que em vez de responder, quebra as pernas do mexicano e obriga a ligar para o médico coreano e cancelar a tortura. Mesmo todo lascado e com a perna quebrada, Eleazar não cede. Com isso, Bradley começa a arrastar ele para a cela de um pervertido. Antes de chegar, o mexicano pede pinico e diz para o assistente soltar Lauren e levar ela para o Gil. Bradley arrasta Eleazar para a cela, onde o guarda está trancado. Neste momento, o diretor e seus homens correm para o bloco. Mas Bradley avisa que vai acabar com os 2 reféns se tentarem entrar à força. Ele diz que tudo o que precisa é receber uma ligação e depois vai se render. Fora dali, o assistente de Eleazar e o médico levam Lauren para a casa de Gil. Quando eles estão dando marcha a ré, Gil saca um rifle escondido e manda o assistente de arrasta para cima. Para completar, Lauren pega o trabuco dele e despacha o médico, que tentava escapar. Depois de eliminar os bandidos, Gil liga para o Bradley e diz que a família dele está segura. Ele coloca Lauren no telefone e ela sugere que ele diga algumas palavras para a filha deles. Emocionado, Bradley deseja que ela cresça inteligente e saudável. Lauren diz que a bebê se moveu ouvindo o pai falar e Bradley não consegue conter as lágrimas. Ele diz que vai descobrir quando Lauren pode fazer uma visita, se despede e quebra o telefone. Aí, ele lembra o diretor que ainda tem 1 minuto sobrando. Aproveitando
Aproveitando o tempo, ele entra na cela, empurra a cabeça de Eleazar dentro do vaso sanitário e chuta como uma guilhotina. 1 minuto depois, os guardas entram na cela e o diretor ordena que ele se vire com as mãos atrás da cabeça. Assim que Bradley obedece, o diretor atira bem no peito do lutador. Tecnólogo, esse confronto no pavilhão 99 não é um filme com final feliz, mas ainda assim é emocionante ver o desejo de Bradley de salvar a família. O filme tem cenas bem violentas e pesadas, e essa era a ideia mesmo. Inclusive, o Vince Vaughn, o protagonista, treinou boxe por 3 meses antes de começar a gravar para que as lutas parecessem reais. Bom, esse foi o recap de hoje. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.